Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do Senhor esteja nos nossos corações. Amém? Meus amados, nós iremos dar continuidade à nossa semana jovem de oração. E hoje o tema vai ser amar é adorar. Tá bom? Vamos aprender um pouco sobre adoração. Como anda a sua adoração? Então, nós iremos aprender um pouco, principalmente 3 atitudes que o inimigo de nossas almas está aprontando para ganhar a nossa adoração. Então feche seus olhos e juntos nós iremos orar e pedir a orientação dos altos céus. Oremos. Santo Deus e amado Pai, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado, Pai, pelo dia que tivemos, pelas bênçãos recebidas de tuas mãos, e neste momento, Senhor, queremos ser abençoados por ouvir a tua voz, a tua palavra. Amém. Nos abençoe, Pai. Nos capacite, Senhor, e nos prepare para a breve volta de Jesus. Amém. Iremos aprender sobre a adoração, Senhor. Sabemos que tudo que iremos ouvir vai vir dos altos céus. Então, se for correção, Senhor, que nos corrija, Pai, para que nós possamos oferecer um culto unicamente a Ti. Amém. Muito obrigado por essa oportunidade, por esta semana de oração. Muitos de nós, Senhor, viemos todos os dias e recebemos bênçãos dos altos céus. Cremos que agora não vai ser diferente. Que o céu se abra e desça a bênção sem medida sobre o teu povo. É o que te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Meus amados, nós iremos aprender 3 atitudes que o inimigo de nossas almas, ele está aprontando aí para pegar a nossa adoração. A primeira atitude se encontra no livro de Mateus, muito conhecido. Jesus lá no deserto, em Mateus capítulo 4. Essa é a primeira atitude de Satanás. E eu creio que se aconteceu com Jesus, irmãos, é porque também nós estamos sujeitos a tudo isso. Então vamos lá. Mateus 4, o verso que nós iremos ler é o verso 8 e o verso 9. O verso 8 diz assim, Mateus 4, verso 8. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. O verso 9. E lhe disse: tudo isto, Jesus, eu te darei, se você, Jesus, se prostrar e me adorar. Só tem. Então, Satanás, ele fez uma proposta para Jesus. O que isso significa, irmãos? Que Satanás, ele quer negociar a sua adoração. Tá bom? E ao negociar com Jesus, ele sabia da comunhão de Jesus com o Pai. Então, ele não ofereceu pouca coisa, tá bom? Toda a glória do mundo, disse ele, é meu e eu te dou se você se prostrar. Foi uma negociação com Jesus, com o Filho de Deus. Achando ele que por Jesus estar fraco, fisicamente, mas não espiritualmente, achando ele que iria ter sucesso naquela negociação. O que isso pode mostrar para mim e para você? Que Satanás também usa as mesmas táticas para nós. Só que muitos de nós, irmãos, Satanás está oferecendo muito menos do que ele ofereceu para o Filho de Deus. Muito menos. E muitos de nós estamos entregando de mão beijada a nossa adoração para Satanás. Então temos que tomar cuidado, porque o inimigo de nossas almas, ele é muito esperto, tá bom? Ele te estuda, te observa, vê a sua necessidade, vê o que você precisa,
E assim ele começa a negociar os seus princípios, para que a sua adoração volte para ele. Lembre-se que a Bíblia diz que só existe quantos senhores a ser adorado? Não, a Bíblia diz que existe quantos senhores? 2 senhores. Agora a sua adoração tem que ir para um. Não indo para um, está indo para quem? Para o outro. Tá bom? Mas só existe 2 senhores. Lá em Mateus é bem claro. Se você serve a um, você despreza o outro. Tá bom? Porque só existe 2 senhores. Ou a sua adoração vai para Deus, que é o seu Senhor, o Senhor da sua vida, ou a sua adoração vai para quem? O outro Senhor. E quem é o outro Senhor? Dono deste mundo, ou ele diz ser dono deste mundo, ao qual ofereceu tudo para Jesus. Só para dobrar os joelhos e se prostrar perante ele. Só isso. Simples. Satanás, ele não brinca, irmãos. Ele não brinca. Porque ele nos conhece. Ele sabe a nossa necessidade. E muitos de nós estamos oferecendo a nossa adoração de mão beijada para ele. Muito menos do que ele ofereceu para Jesus. Muito menos. Essa é a nossa realidade. Tá bom? E isso é em tudo. Por exemplo, você pode até querer questionar, dizendo que isso não é um ponto de salvação. Eu concordo com você que não é, tá bom? O que eu vou dizer pode ser que não seja diretamente, mas indiretamente sim. Mas, olha só, quando você conhece uma verdade bíblica, no princípio, quando você conhece, o que acontece? O diabo, ele quer obediência. Nós estudamos isso ontem, tá bom? Ele chama a obediência para ele. E quando você conhece, Deus quer que você seja obediente. Com isso, você começa a adorar a Deus pela sua obediência. Tá bom? Na questão de nós, adventistas do 7º dia, nós pregamos muito sobre saúde, alimentação. Não é verdade? Pregamos muito sobre isso. E nós somos bem conhecidos por outras denominações, pelo povo de fora, que não é adventista, com 2 características do povo adventista. Conhecedores da Bíblia, né? E alimentação. O diabo, ele sabe muito bem disso. Muito bem. Tá bom? Então, o que ele vai fazer com o povo que conhece de Bíblia e entende de alimentação? Ele vai fazer com que você se prostre perante a ele, te oferecendo uma outra coisa. Tá bom? Todos nós sabemos que nós adventistas não tomamos café, não é verdade? Aí tem a explicação, né, por causa da cafeína e tudo mais. Né? Para que a nossa consciência esteja limpa, plena, para oferecer um culto racional ao Senhor. É um princípio, não é nosso, é bíblico. Mas na Bíblia não tem café. Não tem mesmo, tá bom? Mas na Bíblia está dizendo para você cuidar daquilo que é de Deus. E o que é de Deus? O nosso corpo, tá bom? É esse princípio. O diabo sabe, ele vai puxar a adoração para ele, você quebrando o princípio. De que forma? Se ele não pode te oferecer uma xícara de café, ele vai te oferecer algo, o componente que tem dentro do café, que seria a cafeína. E cafeína nós encontramos num monte de coisa, um monte. Não é verdade? Por exemplo, refrigerante. Entende? Entende que o assunto de ontem foi a obediência ao que você aprende? Então, se eu deixo de ser obediente, eu deixo de prestar um culto a Deus, uma adoração sincera a Ele, desobedecendo o que Ele me pede, e eu, com isso, perco uma adoração voltada ao meu Deus, e a minha direção do meu culto vai para quê agora? Você pode dizer, não, está indo para Satanás, tudo bem. Está indo para quê? Para a sua vontade. Tá bom? Então, para as suas vontades. Então,
São princípios, eu citei isso de alimento, mas tem várias outras coisas, várias outras. Por exemplo, conhecimento, Bíblia. Bíblia. Somos conhecidos como o povo da Bíblia, não é verdade? Mas quanto tempo eu demoro estudando Bíblia? Via o culto, eu aprendo de Bíblia? Aprendo. Mas é o suficiente? Aprendemos aqui essa semana que é uma urgência de aprendermos os preceitos de Deus. É uma urgência de aprender e praticar. Então, quanto tempo eu demoro? Então, o diabo ele começa, irmãos, a desviar a sua atenção dessas coisas. Com isso, ele puxa a adoração para quem? Para ele. Quanto mais perto ou mais longe você está dos princípios de Deus, a sua adoração está sendo desviada. O diabo ele é tão esperto que ele não quer que a sua adoração seja direto para ele. Entende? Para ele, irmãos. Lembre-se que a marca da besta em Apocalipse 13 diz assim, ó, na testa ou na mão. Não é na testa e na mão. Para ele, tanto faz para Satanás se a marca vai ser na testa ou vai ser na mão. O importante é aceitar. É aceitar. Então ele não vai puxar a adoração para ele diretamente com você. Ele vai indiretamente. Porque se a sua adoração não for direto para Satanás, mas for para um objeto, para uma pessoa, está indo automaticamente para quem? Para ele. Então ele é esperto. Tá bom? Então não negocie a sua adoração, irmão. Jesus responde aqui dizendo o seguinte, ó, o verso 10. Jesus ordenou, dizendo, retira de Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus, só a Ele adorarás e só a Ele darás culto. Jesus tirou esse texto lá de Deuteronômio 6, verso 3. Entende? Bíblia, Jesus usou. Bíblia. Só a Deus eu vou prestar. Jesus não negociou adoração. Lembram de um outro relato que nós contamos aqui sobre dois personagens bem conhecidos? Primeiro, Daniel. Ele negociou, irmão, princípios em Babilônia? Não. Come. Só 10 dias. Daniel disse, nenhum eu como. Deu uma outra ideia de alimentação, Daniel, tudo bem. Mas ou era morte ou ele comia. Lógico que ele deu a opção, mas se não desse era morte. Daniel era escravo. Não tinha direito. Mas Deus estava ali com Daniel. A opção que Daniel deu, o chefe dos eunucos aceitou, passou para o rei e assim foi. Você sabe a história. Mas Daniel não negociou princípio. A adoração só para Deus. Ele não sabia de onde vinha a alimentação? Sabia. Alimentos sacrificados a ídolos. Na mesa do rei, irmãos, tinha vinho. Iguarias que Daniel não poderia comer, segundo o livro de Levítico, capítulo 11. Daniel não negociou princípios. Não negociou. Não é não. Um outro personagem, José. Garoto novo, cheio de hormônios, tentação ali todo dia, deita-te comigo. Não foi isso que a gente aprendeu? Quando ele estava só, no momento a sós, veio a tentação no momento mais forte. E José não negociou princípio. Não negociou. Então isso é adoração. A certeza de adorar o único Deus, o Deus Criador. Nós precisamos aprender a recusar as coisas, irmãos. Adoração só a Deus. Você não pode se prostrar perante o seu desejo. Você não pode se prostrar perante a sua vontade. Não pode, irmãos. Isso é adoração. Você deixa Deus para ver a sua vontade em primeiro lugar. Então presta atenção. Primeira coisa que o diabo faz: negocia a sua adoração. E vai negociando até ele conseguir o que ele quer. Segunda coisa que ele faz: depois de negociar, ele força a sua adoração. Lembrando que esses dois requisitos eu vou jogar para os nossos dias agora, tá bom? Ou melhor, para o tempo do fim, porque no nosso dia não acontece dele querer negociar, mas no tempo do fim ele vai forçar a tua adoração. Abre no livro de Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse 12. Eu vou ler um verso do capítulo 12, depois nós iremos para o outro verso, que
que diz que Satanás vai forçar a tua adoração. Então, se você está negociando hoje com Satanás a tua adoração, quando chegar o momento dele forçar, vai ser um pulo para você cair do outro lado. Já está negociando mesmo? Vai forçar, vai dar para trás e vai adorar. Olha só, Apocalipse 12. Todos conhecem o contexto aí de Apocalipse 12? Antes de eu ler o verso, todos conhecem o contexto? É bem conhecida a história, é um livro profético, mas é bem simples de entender Apocalipse 12, tá bom? O verso é o 17, é o último verso. Diz assim, aí eu já explico para os irmãos o contexto bem rapidinho, para a gente ganhar tempo. Olha só, o verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus, e tem o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Pode ser que esse finalzinho, se pôs de pé sobre a areia do mar, na sua tradução esteja no capítulo 13, no comecinho do capítulo 13, tá bom? Pode ser, tem Bíblia que está assim. Na minha está no verso 17 mesmo, tá bom? Tudo junto aí. Mas não faz diferença não. Qual que é o contexto aqui? Irou-se o dragão. Quem é o dragão? Segundo o Apocalipse mesmo, 12, verso 9. Quem é o dragão? A antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Mulher. Ele irou-se contra uma mulher e perseguiu essa mulher. Tá bom? Mulher. A mulher aqui é identificada como o povo de Deus. Lógico, profeticamente igreja, mas não igreja templo ou local, tá bom? O povo de Deus. E o povo de Deus, você encontra as características deste povo no verso 1 de Apocalipse 12, que era uma mulher vestida do sol, que tinha a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas. Então vamos lá, esta mulher é uma mulher pura, que era o povo de Deus. Por isso que ela tem o sol como vestimenta. O que é o sol? Segundo o livro de Salmos, capítulo 84, verso 11, diz que o sol, Deus, o nosso Deus é o sol da justiça. Então esta mulher tem Deus como vestimenta. Tem Deus, se reveste de Deus, das coisas de Deus. Esse povo, melhor dizendo. E o dragão está irado, irou-se contra ela. Tá bom? E diz que é a lua não tem luz própria, reflete a luz de onde? Do sol. Então quem na Bíblia reflete a luz do sol? Jesus refletiu a luz de Deus. E também os teólogos dizem que é uma identificação a respeito do Antigo e do Novo Testamento que reflete a luz de Deus. Essa mulher ou este povo também tem uma coroa de 12 estrelas, representando no Antigo Testamento as 12 tribos de Israel e no Novo Testamento os 12 apóstolos. Entende? Quem é essa mulher? Uma igreja pura. Mas diz que o dragão irou-se contra ela. O restante aí do capítulo 12 diz que o dragão, ele perseguiu a mulher. Entende? Ou este povo. E diz que perseguiu. E este povo, ele foi sustentado no deserto por 1260 dias em profecias ano. Esse 1260 anos, você encontra na Bíblia também como um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, lá em Daniel 7, e também aí em Apocalipse como 42 meses ou 3 anos e meio. É a mesma coisa, o mesmo período. Então o dragão irou-se contra a mulher. Só que, o que aconteceu no deserto? O dragão pegou a mulher? O dragão matou a mulher? A Bíblia não relata, aqui no capítulo 12, termina dizendo que ele se irou contra a mulher e depois foi pelejar contra a descendência dessa mulher. Mas o que acontece com a mulher? O tempo não nos permite, mas é um dever de casa. Se você quiser saber o que acontece com a mulher, você abre lá no capítulo 17, do verso 1 e ao verso 3, você vai descobrir o que aconteceu com a mulher. Tá bom? Um deverzinho de casa para você aprender em casa depois. Capítulo 17 você sabe o que aconteceu com a mulher. Mas voltando aqui para o capítulo 12, diz que Satanás, a antiga serpente, o diabo, e tem outros nomes aí, né, que a gente batiza,
como outros nomes, mas o diabo, irmãos, ele irou-se contra a mulher e o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus. Olha só. Aí ele se pôs de pé sobre a areia do mar. Todos nós já fomos na praia, sabemos como é que é, tem areia ali que fica molhada da onda. O dragão, Satanás, se colocou ali, ó, de pé sobre a areia do mar. Aí, de um lado, ele de pé, de um lado tem água, do outro lado terra seca. Aí o que a Bíblia diz? Ele levanta duas bestas, uma que vem de onde? Do mar, e a outra que vem de onde? Quem está no meio? Satanás. Então Satanás, ele levantou essas duas bestas para que a sua adoração vá à besta. Indiretamente vai à besta, diretamente vai à besta e indiretamente vai para quem? Para ele, para Satanás. Ele que levantou, ele que está de pé sobre a areia do mar. Entende? Ele levantou dois poderes. Um desses poderes, irmãos, perseguiu a mulher no passado por 1260 anos. Se você colocar na história aí que é esse poder, você descobre. Mas como você me diz que besta é poder? Porque lá no livro de Daniel, capítulo 7, o verso 23, diz que o quarto animal, porque ali em Daniel 7 era o sonho de 4 animais, lembram? Esses 4 animais representavam 4 reinos ou nações poderosas. Lembram de Daniel capítulo 2, que fala da estátua de ouro, que Nabucodonosor teve um sonho, Daniel revela e diz quem é os metais, eram 4 metais, lembram? Aí no capítulo 7 é uma continuação, Deus mostrando a profecia de um modo mais amplo, porque a profecia de Daniel vai ampliando, cada vez mais progressiva, vamos dizer assim. Aí quando chega no capítulo 7 é 4, em vez de ser metais, é 4 animais. Aí Deus começa, através de Daniel, a explicar os animais. Lembra do primeiro animal, lá no capítulo 7? O leão, que representa o primeiro metal de capítulo 2, que é Babilônia, é um reino, é uma nação, é um poder. Aí depois esse poder iria cair, iria vir o segundo animal e o segundo metal. O segundo metal era o peito com os braços de prata. O segundo animal, o urso, que representava a nação dos medo-persas. Aí vem o terceiro, que é o quadril, que era de bronze, no capítulo 2. No capítulo 7, esse quadril já não era mais o bronze, era um animal, e era um leopardo, representando quem? A Grécia, o reino da Grécia. Aí vem o quarto metal na estátua do capítulo 2, é as pernas de ferro. Aí no capítulo 7, este animal, diz Daniel, é um animal terrível e espantoso. Aí o capítulo 7, verso 23, diz que é um reino, como os outros 4, os outros 3 antes, eram também um reino. Então, quando eu entendo o capítulo 12 de Apocalipse, o dragão que se coloca de pé sobre a areia do mar, levanta 2 reinos para se unir. Primeiro ele levanta um, e esse reino, essa nação, vai contra a igreja de Deus, essa igreja pura, esse povo puro, que se veste do sol, a lua, debaixo dos pés, coroa de 12 estrelas, persegue por 1260 anos. Aí você vai na história e encontra quem é esse reino. Bem simples. Por quê? É bem fácil, vai no livro de história e veja qual foi o massacre que o povo de Deus começou a tomar essa perseguição e o que acontece. Um exemplo, Coliseu. Os cristãos no Coliseu sendo espetáculo, sendo devorado por leões e espetáculo para o público. Já lembrou da nação? Do reino? Os cristãos no passado sofrendo perseguição, sendo mortos em fogueira. E era vivo, viu, irmão? Não matava primeiro, não. Fogo, e o fogo vai subindo e ele vai morrendo lá mesmo. Lembra? Aí você descobre quem é esse reino, esse poder. Só que, Apocalipse 13, nós iremos ler o verso 11, o 12. O 11 e o 12. Verso 11. Vi ainda outra besta, animal, reino, tá bom? Ou nação, do jeito que você queira chamar. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão.
O verso 12: exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes, todos os habitantes, adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Só até aí. Só para a gente entender, tá bom? Bem simples e bem rápido. Satanás levanta duas bestas. A primeira persegue o povo de Deus por 1260 anos, tá bom? Coisa do passado. Nos nossos tempos, ele vai levantar a segunda besta, o segundo poder, para se juntar com o primeiro, para fazer o que, irmão? Forçar a nossa adoração. Quando esses dois poderes se juntam, esses dois reinos vão se juntar, essa união se chama imagem da besta. Se prepare, irmãos. Percebam que um dia Satanás vai juntar dois poderes. Um poder, e nós já sabemos que é um poder religioso, e um poder civil. Uma nação, ou um reino, uma besta, que é um animal. Entenderam? Ele vai juntar, para quê? Para forçar a tua adoração. Todos os habitantes da terra, quando se juntarem esses dois, é a imagem da besta, ele vai forçar a tua adoração. Então, se hoje você está negociando a sua adoração, quando Satanás forçar a tua adoração, como vai ser a sua reação? Se hoje você negocia. Vocês acham que Daniel aprendeu a adorar a Deus em Babilônia ou quando ele estava em Jerusalém? Pode responder. Em Jerusalém, irmãos. Em Jerusalém. Daniel não foi em Babilônia aprender a adorar a Deus. Daniel adorou a Deus em Babilônia porque os seus princípios estavam firmado, onde ele aprendeu com seus pais, lá em Jerusalém, na sua cidade, irmãos. Ele tinha princípio. Ele não negociou. Então é isso que temos que fazer. Se hoje temos a oportunidade de demonstrar a nossa adoração ao nosso Deus, demonstre. Não negocie não, irmãos. Não negocie. Temos que adorar o verdadeiro Deus. Lá na frente, e eu creio que logo, Satanás vai forçar a tua adoração. Todos os habitantes da terra, quando se unirem, esses dois reinos, ou esses dois poderes, você vai ser obrigado a adorar. E agora? Lembram de Daniel, irmãos? Dos amigos de Daniel? Vocês lembram? Que ao toque da trombeta, todos se prostram para adorar. Só os três de pé. Não negociou princípios. Vocês vão morrer, jogar na... Não importa. Se o nosso Deus quiser nos livrar, vai nos livrar, ó reino. Se ele não quiser, morreremos. Mas se prostrar, jamais. Tem que ser assim, irmãos. Isso te prepara para o que vai acontecer lá na frente. Tá bom? Isso é uma preparação. E isso que aconteceu com os três amigos de Daniel já era o ápice. Já era o topo da pressão. Tá bom? É o que nós iremos passar. Olha só. Terceira coisa que vai acontecer. Então, negociar, forçar, e ele vai agora te obrigar. Ou você adora ou você morre. Está vendo que as coisas vão piorando, irmãos? A sequência é piorar, não é melhorar. Porque Satanás sabe que o seu fim está próximo. Olha só, verso 15 do capítulo 13 de Apocalipse. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a sua imagem, ou a imagem da besta. Primeiro ele vai te obrigar. Não, todo mundo vai ter que adorar. Tem que respeitar essa união. Tem que aceitar o que esta união desses dois reis vão fazer. Não querem? Calma aí, decreto de morte. Ou vocês aceitam ou morrem. Quem está contra? Quem está contra isso pode falar. Morte. Entende que as coisas vão piorar, irmãos? O negócio vai apertar para o nosso lado. Então como é que eu levo a minha adoração hoje? Eu levo de qualquer jeito. Uma hora eu adoro a Deus, outra hora eu adoro o outro Deus, outra hora eu faço a minha vontade. Como anda a nossa adoração? Meus amados, teve um
uma ocasião, eu acho que é lá em 1 Reis 17, mas não precisa abrir, tá bom? Aonde o povo de Deus, eles começaram a adorar a Deus, mas também a adorar a outros deuses. Pagaram um preço muito alto por isso. A adoração ficou meio bagunçada dentro do povo de Deus. Mas Satanás, ele é muito esperto. Só, irmãos, eu não quero nesse culto exaltá-lo, jamais, tá bom? Porque ele há de cair por terra. Ele vai ser destruído, queimado. Então nós temos que exaltar aqui o nome de Deus. Eu não posso terminar o culto sem dar uma solução para você. Você pode sair preocupado: e agora? Como anda a minha adoração? E agora? As coisas do Senhor vai apertar? E como eu vou reagir? Calma, irmãos. Calma. Deus já preparou tudo para nós. Sabe como? Apocalipse 14, verso 1. Vamos ver. Olha como Deus é sábio, poderoso em palavras e ações. 14, verso 1. Vocês lembram que no 12, 17, Satanás se coloca de pé e levanta 2 poderes? Lembram? Olha o que Deus vai fazer. 14, verso 1. Olhei e eis o cordeiro. Como, irmão? Como está o cordeiro? Quem é o cordeiro? Segundo João, capítulo 1, verso 29. Quem é o cordeiro? Eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado. Satanás se coloca de pé. Mas ele vai se colocar de pé para cair, irmãos. Para cair. O tombo dele já é certo. Só que aqui também o cordeiro se coloca de pé. Com quem? Com quem ele se coloca de pé? Diz, olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele quantos? 144.000, tendo na fronte os 144.000 escrito o seu nome, o nome do cordeiro e o nome de seu pai. Meus amados, 144.000 nessa ocasião não é um número real, é um número que representa o povo de Deus. Então, enquanto Satanás levanta 2 poderes para roubar, para forçar, para obrigar a você a adorá-lo, Jesus vai ficar de pé, junto com 144.000, com um número que representa um povo, com uma mensagem para dar contra a mensagem da besta. Sabe qual que é a mensagem? Apocalipse 14 diz, no verso 6 ou verso 7, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho para pregar a todos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Verso 7, dizendo em grande voz, temei a Deus e dei glória, pois chegou a hora do seu juízo, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das... Então, enquanto Satanás levanta 2 poderes terrestres para forçar a tua adoração, para te obrigar, para dar um decreto de morte se você não adorá-lo, Deus, Jesus, vai estar com o povo dele de pé no Monte Sião e pregando, irmão, aos 4 cantos da terra, dizendo: não adorem a besta nem a sua imagem, não receba, não aceite. Adore aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Você está preparado, irmãos, para ser um desses adoradores do lado do cordeiro? Satanás pode vir com qualquer nação forte, poderosa, militarmente falando, conhecida mundialmente. Ele pode vir com o que ele quiser. Nós estaremos do lado do Cordeiro de Deus, do Deus Todo-Poderoso que há de vir sobre as nuvens do céu. Se nós estamos do lado do Cordeiro, o que iremos temer, irmãos? Esse se não está de pé do lado do Cordeiro, tem uma mensagem a ser pregada. Temei a Deus e dei glória, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem a Deus, o Criador do universo. É essa mensagem que temos que pregar, irmãos, de adoração. Mas eu tenho que entender como anda a
a minha adoração. É qualquer um que vai fazer parte desse batalhão de elite de Jesus? É qualquer um dentro da igreja? Não é, irmãos, não é. Sabe por que não é? Porque quando eu leio Apocalipse 14, um pouquinho antes, esses homens, irmãos, só um detalhe desses homens, verso 5: e não se achou mentira na sua boca, nem tem mancha, mácula. Mentira, irmãos. São homens que pregam a verdade, doa quem doer. São homens que vivem a verdade por onde quer que vá. Acompanha o cordeiro, representa o cordeiro aonde pisa a planta dos seus pés. Irmãos, esses que vão se levantar do lado do cordeiro, junto com o cordeiro, com uma mensagem dizendo: adore o Salvador, adore o Criador do universo. Esses também vão pregar uma mensagem de advertência. Sabia disso? Vai pregar uma mensagem de advertência, irmãos. Porque muitos vão estar caindo na conversa de Satanás. Muitos vão estar sendo ameaçados: e agora o meu emprego, e agora o que eu vou comer, então eu vou, só um pouquinho, só hoje, só aquilo. Mas vai ter uma mensagem de advertência para nós pregarmos nesse momento. Sabe qual vai ser? É a terceira mensagem angélica, verso 9 e verso 10. Diz que viu outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, irmãos, o seguinte: se alguém adora a besta e a sua imagem, ou recebe a sua marca na fronte ou na mão, esse também beberá do vinho da cólera de Deus, e será atormentado de dia e de noite na presença do Cordeiro e dos santos anjos. Entenderam, irmãos? Você tem uma mensagem a pregar de adoração. Adore a Deus, o Criador. Aí, se o povo não quiserem te ouvir, ou estiverem indo para o outro lado, aí você vai ser obrigado a dizer assim: tudo bem, vocês querem adorar a besta? Então vocês vão beber do cálice de Deus, do furor da sua ira, e será atormentado de dia e de noite, na presença dos anjos e também na presença do Cordeiro. Querem isso? Então adorem a besta. É isso que vocês querem? Ou querem adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas? Essa é a mensagem, irmãos. A mensagem de adoração é essa. Eu tenho que primeiro estar praticando a minha adoração. Não posso negociá-la com Satanás. Eu não posso entregar a minha adoração de mão beijada para Satanás, vendendo a preço de banana. Eu não posso, irmãos. Porque eu tenho que me preparar para esse dia. Jesus está passeando na igreja hoje, procurando pessoas que o defendam dessa forma. Eu vou encerrar com 2 versos, tá bom? E uma historinha bem rápida. Abra no livro de João, capítulo 4. João 4. João é Evangelho, tá bom? Antes de Atos, depois de Lucas. João 4. Só 2 versos e nós iremos encerrar. A história é conhecida, não vamos demorar muito. O verso 23 e o 24. 23 e 24. Capítulo 4 de João, verso 23 e 24. 23 diz assim: mas vem a hora, quer dizer, disse Jesus, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Completando o verso 24 de Deus, ele é espírito, irmão. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você sabe da história, não sabe? É bem conhecida. De uma mulher que a Bíblia não relata o seu nome, mas a chama de a mulher samaritana. A mulher de Samaria. É simples, irmãos. O relato nos conta aqui é bem simples, para você entender o que Jesus disse para ela. Isso aqui Jesus disse para ela, tá bom? Mulher, vem a hora. Não quer dizer, mulher, para tu, chegou a hora. Ao qual Deus está procurando verdadeiros adoradores. Que adore Deus em espírito e em verdade. Já chegou, para você chegou. Será que Deus está falando isso para você hoje? Será que Ele está passeando aqui, e eu creio, está visitando o seu coração e vendo se você é realmente um verdadeiro adorador? O contexto, irmãos, é que Jesus estava saindo da Judéia e indo para a Galileia.
Esse é o contexto do capítulo 4, tá bom? Era necessário Jesus passar pela província de Samaria, por uma cidade chamada Sicar. Ali Jesus parou naquela cidade, à beira de um poço chamado Poço de Jacó, ou na sua Bíblia pode estar a Fonte de Jacó. Ali Jesus parou, cansado da viagem e com sede. Diz que Jesus estava sozinho, porque os seus discípulos tinham saído para a cidade para comprar alimento. E diz a Bíblia que ali era por volta da hora sexta, quer dizer, aproximadamente ali do meio-dia. Jesus sentou no poço, à beira do poço, conhecido como Poço de Jacó, ou Fonte de Jacó. A Bíblia até relata, diz que aquela cidade era próxima ali das terras ao qual Jacó deu ao seu filho José. O relato diz que Jesus chegou na beira do poço, sentou ao meio-dia, próximo do meio-dia, e veio uma mulher para tirar água do poço. Jesus disse para ela assim: dá-me de beber. Ela disse assim: como pode, sendo tu judeu, pede a mim que sou mulher samaritana, dá-me de beber. Jesus disse para ela: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe daria, e ele te daria água viva. Ela disse assim: és tu por um acaso maior do que o nosso pai Jacó, que fez o poço, bebeu da água, deu aos seus filhos e aos seus animais? Tu tem como tirar água deste lugar, que o poço é fundo, como de onde tem a água viva? Jesus disse: mulher, quem beber desta água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quando a mulher ouviu isso, disse: Senhor, dá-me desta água, para que eu nunca mais tenha sede e nem volte aqui para buscar. Jesus disse: tudo bem, eu te dou, mulher, vai na tua casa e chama teu marido e vem. Ela disse: Senhor, eu não tenho marido. Jesus disse: bem disseste, porque 5 já tiveste, e o que tem hoje não é o teu marido. Ela disse: Senhor, não pode ser, tu contou a minha intimidade, tu é um profeta, um homem de Deus. Quando ela reconheceu Jesus como um profeta, um homem de Deus, ela disse: Senhor, tira uma dúvida minha. Sabe qual era a dúvida dela, irmão? Sobre adoração. Ela disse: Senhor, eu aprendi com meus pais que eu tenho que adorar aqui neste monte. Já vocês judeus dizem que é lá em Jerusalém. Senhor, aonde devo adorar? Jesus disse para aquela mulher, irmãos, da seguinte forma: mulher, vocês adoram a quem vocês não conhecem. Os judeus adoram a quem eles conhecem, porque a salvação vem deles. Mas vem a hora que nem aqui nem lá vocês vão adorar o Pai. Aí Jesus responde o que nós lemos, irmãos. Vem a hora, mulher, mas quer dizer, chegou para você que Deus está procurando verdadeiros adoradores. Sabe o que Jesus quis dizer, irmãos? Não é no lugar. Vai chegar um momento da sua vida que você vai ter que representar Deus. Não é aqui dentro, não é neste lugar, é em qualquer lugar. Sabe por quê? Simples, Jesus disse. Porque Deus é Espírito e importa que o adore em Espírito e em verdade. Verdade é o quê? De todo o seu coração, irmãos. De toda a sua sinceridade. E Espírito é o quê? É todos os lugares. Porque Deus é Espírito. Ele está em todo lugar, não só aqui. Se Deus é Espírito, Ele está lá no seu serviço, sim ou não? Sim. Por isso que veio outro Consolador. Porque Jesus era limitado na sua missão. Jesus não poderia estar na Judéia e ao mesmo tempo na Galileia. Jesus não poderia, porque Ele veio como homem humano. Jesus não poderia se multiplicar, irmãos. Mas Ele disse: eu vou enviar um outro Consolador. Esse sim, vai estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Até dentro de vocês, disse Jesus. Até dentro de você. Então importa que os verdadeiros adoradores adorem a Deus em Espírito, porque Ele é Espírito. Adorar em Espírito quer dizer adorá-lo em todos os lugares, porque Ele é Espírito e está em todos os lugares. Lembre-se que quando você estiver no trânsito, lembre-se que Deus é Espírito, Ele está ali do teu lado. Ele quer uma adoração verdadeira. É esses adoradores que Deus está procurando, irmãos. Se Deus procura adorador aqui dentro, muito mais Ele quer
lá fora. Se eu estou representando o nome de Deus aqui, eu tenho que representar muito mais lá fora. É lá que eu vou ser provado, é lá que eu vou ser tentado, é lá fora. É lá que o diabo vai oferecer uma quantia X pela minha adoração, para eu me prostrar, para eu comer tal coisa. Aí o povo nos conhece, não pode tomar café. Aí vê você tomando refrigerante. Aí quando o povo souber que você não toma um café por causa da cafeína, eles vão te apontar, dizendo assim, ué, mas isso também não tem cafeína? Qual vai ser a sua resposta? Você tem negociado com o diabo o tempo todo, irmãos. Eu tenho negociado, qual vai ser a minha resposta? Lembra de onde que nós falamos o nome de Deus em vão? É a primeira coisa que vão apontar em você. Se é para ser cristão assim, estou fora. Deus está procurando verdadeiros adoradores, muito mais lá fora do que aqui dentro. Porque aqui até que nós disfarçamos muito bem. Eu quero ver lá fora, irmãos, no nosso serviço, no trânsito, na escola, na sua faculdade. É lá que Deus está procurando verdadeiros adoradores. É lá, irmãos. Vem a hora, disse Jesus. Vai vir a hora. Lembre-se que Apocalipse 12, 13 vai acontecer. Vai vir a hora. Vai vir a hora. Para revelarmos em nós quem somos. Se somos realmente verdadeiros adoradores. Vai vir a hora. Para a mulher, Jesus disse: chegou para você, mulher. Sabe o que ela disse? Esse é o Filho de Deus ao qual eu aguardava. Foi na cidade, deu a notícia, e quem acreditou no que ela falou, veio falar com Jesus. Jesus está procurando verdadeiros adoradores, irmãos. Verdadeiros adoradores. Ore a Deus. Você vai ser testado, provado. A sua fé vai ser que nem ouro, passado pelo fogo. Mas você tem que demonstrar a adoração verdadeira a Deus. Mesmo que isso custe a sua vida. Sua vida. Lembre-se que Jesus voltará. E o primeiro anúncio que Jesus vai dar nas nuvens do céu, para aqueles que morreram em Cristo Jesus: levante, filho, venha receber o seu galardão. Paulo disse, irmãos, que o viver era Cristo e o morrer era lucro. Se eu morrer com Cristo é lucro. É lucro, irmãos. Para que essa palavra chegasse na sua mão hoje, muitos derramaram seu sangue precioso. Satanás, quando percebeu que os apóstolos morriam e mais surgia, a pessoa começou a mudar a tática. A sua tática: não vamos matar mais, disse ele para os seus capetinhas. Vamos mudar a tática. Vamos infiltrar na igreja e vamos fazer com que eles me adorem lá dentro da igreja. Lá dentro. Sabe como termina Apocalipse capítulo 12? Que eu falei que era no capítulo 17. Depois você lê, verso 3. Diz que a besta foi ao deserto. E quando volta no Apocalipse 17, a mulher está montada na besta. A mulher que era pura se tornou prostituta. A mulher que era o povo de Deus se tornou idólatra. Vem montada na besta. Só que Apocalipse 17, 12, 17. Porque ele conseguiu com a mulher. Ele sabe que dessa mulher saiu o restante, os descendentes. E é esse que o diabo está irado. Porque ele não conseguiu enganar. Ele não vai conseguir enganar. São esse restante, irmãos, que a Bíblia chama de 144 mil. São esse resto que a Bíblia diz que vai pregar a mensagem dos 3 anjos para que Jesus volte. São esse resto que vai estar de pé para ver Jesus voltar nas nuvens do céu. São esse resto que diz Apocalipse capítulo 7 que vai passar pela grande tribulação, porque eles foram alvejados pelo sangue do Cordeiro. Amém? Amém. Que Deus seja louvado. Pense a quem você está adorando. Que a sua adoração seja para o único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel.
o Deus que há de voltar nas nuvens para te dar o galardão que é a coroa da vida. Amém? Deus seja louvado. Vamos ter mais um louvor? Sim? Na sequência, fique de pé e junto nós iremos orar ao nosso Deus.